Bora se maquiar e conversar um pouco? Gente, eu espero que o ventilador aqui não esteja atrapalhando no áudio. Eu tenho que me maquiar aqui rapidinho, que eu tenho que sair. Tenho uma consulta agora. Consulta não, um dentista, né? Avaliação no dentista. Esse ano de 2026, eu botei no meu mural, né, dos sonhos, que eu quero cuidar muito da saúde. E dentista também faz parte desse combo, né, de cuidar da saúde. Então, me arrumar aqui rapidinho para ir lá. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Nossa, gente, vontade que eu tô de cortar esse cabelo. Sério. Seríssimo. E olha que eu cortei ele, tem mais ou menos cerca de 1 mês para 2 meses no máximo que eu cortei ele com a minha tia. Ela cortou ele mais, deixou ele mais retinho, cortou assim, um tanto assim, ó, das pontas dele. Se vocês olharem nos meus vídeos, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, ele tá bem maior, né? E aí, mas eu tô com vontade de cortar ele mais, com vontade de cortar ele aqui assim no pescoço, sei lá, fazer um corte, sabe? Deixar ele mais curto. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, eu tava vendo hoje essa foto, acho que é por isso que eu tô tão encucada pra poder cortar o cabelo, sabe? Dá vontade de cortar. Fora que ele curto, ele dá menos trabalho, né? Ele desse tamanho aqui, tá me dando muito trabalho para poder cuidar. E eu ando sem saco e sem paciência para cuidar do cabelo. Eu quero algo mais tranquilo, sabe? Para mim poder cuidar dele. Ai, ai. Então vamos lá. Mas ele curto também é ruim porque não dá para fazer penteados, né? Gente, eu vou ficar olhando bem aqui assim pra tela pra eu poder passar a minha maquiagem, que eu tô sem espelho aqui, tá? Então, ele curto, é ruim porque não dá pra fazer muitos penteados. Ele grande desse jeito aqui, até que dá, apesar de que eu não faço penteado nele direito, né? São poucos, acho que eu tenho 2 ou 3 penteados que geralmente eu uso no dia a dia. Mas ele gasta muito creme. Nossa, cabelo cacheado. As pessoas ficam assim, nossa, mas seu cabelo é tão bonito, tem uns cachos bonitos. Só que, gente, dá muito trabalho. É cansativo, sabe? Você fica cansada de, por exemplo, no outro dia, se eu não tiver feito uma finalização muito boa, que nem hoje eu não fiz uma finalização muito boa nele, porque eu finalizei ele muito rápido, porque eu já estava atrasada para poder sair para um outro compromisso, mais cedo, né? E aí pro outro dia já não presta. O cabelo já fica uma arapuca, sabe? Aí dá vontade de alisar, viu? Só que assim, eu fico até bonita de cabelo liso. Eu vou até colocar uma foto aqui. Não fica feia assim, não, mas parece que eu não. Sei lá, eu fico estranho, sabe? Parece que não sou eu com todo de cabelo liso. Enfim. Vamos usar a minha base maravilhosa que eu amo, gente. Inclusive, eu tenho que falar com a revendedora para me comprar mais, porque já tá acabando. Essa base da Mary Kay Time Wise. Gente, essa base para mim é a melhor de todas. Eu amo ela. Olha, só pra deixar claro, eu não sei me maquiar direito. E eu passo só o básico, viu? Não sei me maquiar direito, eu não tenho as coisas certinhas para me maquiar. Inclusive, eu tava até querendo comprar uma esponjinha esses dias para trás e eu fui na loja para poder comprar e não comprei. Ai, Deus. Enfim, né? Coisas da cabeça nossa, né? Gente, eu tava estudando esses dias. Estudando não, semana passada eu tava vendo um vídeo da menina e ela falando sobre a questão da crise dos 30, né? E eu fiquei pensativa em relação a isso. Inclusive, eu ia até falar para vocês uma coisa que eu ando exercitando, que, que eu tô gostando de fazer, sabe? Que eu acho que é legal aqui compartilhar aqui com vocês. Que é você parar para analisar as coisas, sabe? As coisas que. Pensar sobre as coisas, entendeu, gente? O que acontece? Eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E tem hora que eu penso mesmo, eu penso até demais, só que eu penso pro lado negativo, ou eu penso atropelando tudo, assim, os pensamentos parecem que vem assim, atropelando tudo. Quem é ansiosa vai me entender do que eu tô falando. E aí, só que agora, ultimamente, eu tô tentando controlar a minha mente. E viver mesmo o presente e analisar as coisas que acontecem na minha vida. Que nem eu vi o vídeo dessa menina,
E ela falando sobre a crise dos 30. E eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão da crise dos 30. O que é crise dos 30, gente? Para quem não sabe, sou quase uma adolescente, viu, gente? Em cada perna, né? Eu tenho 34 anos. E eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que eu já cheguei até a falar que eu tenho a crise dos 30 e eu nunca parei para analisar o que é a crise dos 30, né? E aí eu fui pesquisar e eu descobri que a crise dos 30, ela não é algo assim concreto, não existe cientificamente que existe a crise dos 30. Ela é mais algo assim da nossa cabeça, entendeu? Quem tá nos 30 anos fala que tem a crise dos 30. Resumindo, é uma coisa da nossa cabeça, entendeu? E eu fui tentar entender por que acontece isso, né? Por que as pessoas têm a crise dos 30? Gente, eu comprei esse corretivo, mudando de assunto. Comprei esse corretivo aqui. De que marca que é esse? Ah, é da Max Love. E eu simplesmente amei esse corretivo. Eu comprei semana passada, que eu tava sem corretivo. Olha que dia que eu tô passando com um pincel de base, porque eu tô sem a esponjinha, igual eu falei pra vocês que eu ia comprar e esqueci. Enfim, aí eu fui pesquisar, né? Por que acontece a crise dos 30? E acontece por quê? Porque a gente entra em conflito com a vida que a gente gosta, com a vida que a gente imaginou que teria ter nessa idade versus o que realmente a gente está vivendo. Então a crise dos 30 ela chega por conta disso, porque a gente fica pensando, com 30 anos eu queria já estar assim, assim, assado. E na verdade eu estou assim, assim, assado. E aí onde você entra um conflito entre você e aí você fica com a crise dos 30. E quais que são os motivos, né, que levam a isso, né, a você ter essa crise dos 30, né, para você que está aí na casa dos 30 igual eu. É a comparação, né, um dos motivos é a comparação que a gente fica com a vida dos outros, né, tipo, fulano já tá bem financeiramente, já tem o seu carro, já tem sua família, já casou, já é mãe, já é pai, e eu tô aqui parado. Essa comparação e o sentimento de que eu tô atrasada, né? Então, aí é onde chega a crise dos 30. Outro motivo também é a consciência do tempo. Então, tipo, parece que antes, isso é verdade, gente, até antes dos 30, a gente tem uma sensação de que a gente tem uma sensação de que, eu falo tão rápido, tem hora que eu com as palavras, né? Então, antes dos 30, a gente tem a sensação de que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Depois dos 30, parece que você já tá tão perto sei lá, dos 40, e parece que nos 40 você já não dá tempo para fazer mais nada da sua vida, sabe? Isso é verdade, gente. Eu senti isso também depois que eu fiz 30 anos. Eu senti essa questão de que antes eu tinha tempo para muita coisa, agora não, eu tô atrasada e o tempo tá passando muito rápido. E, gente, é verdade, parece que depois dos 30 o tempo passa muito mais rápido. Esse ano eu já fui daqui um mês. Hoje é 22. Aqui menos. 22 não. Hoje é 22, né? Menos de um mês eu vou fazer 35 anos. E parece que foi ontem que eu fiz 30. O tempo tá voando. Socorro! E aí, outro motivo também é a cobrança interna. A gente se torna muito. Cobra muito da gente mesmo, sabe? Tipo, nossa, tô começando do zero de novo. Eu já devia estar mais longe, eu não tô. É tipo isso, sabe? Então, esses são os motivos que levam a gente até a crise dos 30, né? E assim, foi legal de eu ter ouvido essa menina falando no vídeo lá dela, porque me fez ter consciência disso, sabe? Porque eu nunca tinha parado para pensar, será que eu tô na crise dos 30? Será que eu já passei da crise dos 30? E eu percebi que eu estive na crise dos 30, sim, até o começo desse ano, vocês acreditam? Só que passou. Já não tô mais nessa crise dos 30, não. Passando, gente. Eu acho, né? Por quê? O que eu percebi? Que eu fiquei na crise dos 30 no lado profissional. Porque no lado pessoal, eu confesso pra vocês que eu não tenho o que reclamar, sabe? Vou passar mais um blushzinho aqui. Tô passando um blush agora, gente. Inclusive, meu blush quebrou todinho aqui. Ele é um blush meio
iluminador, sabe? Parece que não tá aparecendo aqui no vídeo, mas tá, né? Enfim. Eu senti que eu tava nessa crise dos 30 em relação à questão profissional, sabe? Financeiro também, não vou mentir pra vocês. Por quê? Porque a minha vida pessoal, eu confesso pra vocês que eu não tenho o que reclamar. Eu tenho a minha casa própria. Antes dos 30 anos, eu já estava com a minha casa própria. A gente tem o nosso carro, eu tenho o meu carro. Eu já sou casada, muito bem casada, graças a Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos, tenho meu cachorro, minha cachorra. Assim, pra mim, a minha vida pessoal, eu não tenho o que reclamar. Só que na questão profissional, eu confesso pra vocês que de 2020 pra cá, eu tava me sentindo totalmente perdida, até o começo desse ano agora. Eu realmente não sabia o que fazer da minha vida profissional. Eu não sabia, gente. Isso tava me deixando tão frustrada, porque eu, tipo, vi o meu marido, ele é formado, ele é arquiteto, né? E ele trabalha na profissão dele, ele ganha super bem, graças a Deus. E ele gosta do que ele faz. Ele se encontrou nisso, sabe? E eu sou formada também em RH. Eu trabalhei na área até 2020. Eu confesso que eu gostava do que eu fazia, só que eu não me vejo mais trabalhando no RH, na área de RH. Eu eu não consigo mais sentir prazer, digamos assim, pensar em, vou voltar a trabalhar CLT para trabalhar na área de RH, trabalhar numa empresa na área de RH. Eu não me vejo mais fazendo isso. Eu não tenho nem a mínima vontade. Então, assim, minha faculdade não é que jogou no lixo, né, o diploma, mas eu não vou mais exercer, eu não vejo mais eu me exercendo nessa profissão. Então, desde 2020, quando eu decidi trabalhar em casa, que eu pedi demissão, que eu saí do meu trabalho para ficar em casa, eu tava me sentindo perdida. Eu comecei nessa época, né, em 2021, não, em 2020, né, que foi quando eu saí do serviço. Comecei a trabalhar aqui no digital. Na época eu trabalhava até como afiliada de produtos digitais, né, que eu acho que muita gente começou assim. E depois eu comecei a prestar diversos serviços, sabe? Eu prestei muito serviço na área do digital. E um deles que se firmou foi. Ai, gente, eu não sei usar esses trem aqui, sabe? E como eu tô usando a câmera do celular pra ver, tá estranho. Ai, tá ótimo. Tá ótimo. Meu rímel preferido. Gente, eu amo esse rímel. É da TIG Tango. Muito bom esse rímel, porque ele não deixa o olho ficar preto, sabe? Aquele olho, depois que vai saindo, você coça, ele é perfeito. Enfim, eu trabalhei em várias áreas aqui do digital e eu confesso que eu amo o que eu faço. Eu gosto, só que eu tava me sentindo perdida profissionalmente. Eu não sabia exatamente com o que eu queria me firmar. Se eu queria fazer site, se eu queria trabalhar mesmo como social media, se eu queria continuar como afiliado. Então, de lá para cá, eu passei prestando diversos serviços nessa área do digital e eu me senti assim que eu não sabia, e desde então eu estava me sentindo perdida do que realmente eu queria me profissionalizar. Sabe o que é você parar e falar assim, nossa, eu sou muito boa nisso. E eu vou fazer isso durante, assim, muito tempo. Eu não sabia o que eu queria fazer. Ai, burro não, né? Eu tava me sentindo perdida em relação a isso, entendeu? E aí acaba que a gente fica um pouco frustrada. E aí, quando você não sabe exatamente o que você quer fazer, quando você não foca em algo específico, você fica tirando para todos os lados, você não evolui financeiramente. Essa é a verdade. E era isso que estava acontecendo comigo. Mas aí, né, no começo, e assim, um dos serviços que eu sempre prestei foi o serviço de social media, de estrategista de conteúdo. E eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto de ser estrategista, eu gosto de criar conteúdo para outras pessoas. Só que é algo que cansa muito, sabe? E é algo que quando você é social media, não depende só de você para o cliente ter sucesso no perfil dele. Depende, é um conjunto, né? E é você junto com ele. E às vezes os clientes, eles não têm dessa consciência. Então acaba que você cansa muito ali. Então eu não consigo me ver sendo social media por muito tempo. Eu ainda tenho alguns clientes, eu ainda presto esse serviço, mas eu não consigo me ver, eu não me sinto feliz em pensar que eu vou ficar ainda mais 10 anos trabalhando com isso. E aí foi isso que startou na minha cabeça no começo desse ano, sabe? Eu falei assim, não, eu preciso mudar. Eu preciso definir o que realmente eu quero fazer.
E aí foi onde eu startei na minha cabeça de que eu quero ser criadora de conteúdo. Eu quero criar conteúdo do jeito que eu tô fazendo aqui agora. E aí onde eu fui estudar, fui ver qual plataforma que eu queria me posicionar, e aí o YouTube sempre estava no top 1 das minhas listas de rede social favorita, então eu falei, é lá no YouTube que eu quero construir isso. Eu quero começar por lá, e depois a gente vai para outras redes, mas hoje eu quero 100% me dedicar aqui, esse canal do YouTube, é o meu canal onde eu falo também sobre marketing, porque lá ele traz uma renda para mim como afiliada, né? Então, eu quero focar 100% em ser criadora de conteúdo e tornar isso um negócio meu mesmo e ganhar dinheiro com isso. E eu acho que hoje eu estou me sentindo mais feliz, sabe? Eu me sinto realizada no que eu estou fazendo hoje. Enfim, gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, sabe? Dessa questão da crise dos 30, porque eu fiquei sem entender se eu tinha passado por isso, ou se eu estava passando, e eu percebi que eu passei nessa crise dos 30, nessa questão da comparação, na insatisfação da vida que eu desejava, porque com 30 anos, quando eu era criança, eu imaginava que eu já teria minha casa, minha família, né, eu já estaria casada, mas eu também imaginei que eu estaria bem estabilizada financeiramente e profissionalmente também, que eu já ia ter me encontrado dentro da profissão que eu queria seguir. E não foi assim. Então eu fiquei de 2020, mais ou menos, até começo desse ano agora, totalmente perdida, me sentindo frustrada em relação a isso. E eu também passei pela crise dos 30, né, e eu nem percebi. Hoje, né, nesse momento, eu estou me sentindo realizada com o que eu estou fazendo hoje. Eu me sinto realizada de verdade, gente, de sentar aqui, estar gravando, fazendo isso aqui para mim, eu estou me sentindo feliz, sabe? Deus ouviu as minhas orações, porque eu lembro que eu ficava sempre me perguntando, sabe? Fala, Senhor, o que, que eu tenho que fazer da minha vida? O que, que é para me fazer? E eu não sabia o que, que eu tinha que fazer. E agora eu já tô me sentindo melhor, sabe? Gente, eu já tô atrasadíssima, querida. Ai, meu cabelo tá uma bênção. Mas vai desse jeito mesmo. E era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu correr aqui pro meu compromisso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.